Tudo começa com uma escolha. Não um evento cósmico, não uma dádiva do acaso, não um empurrão do destino. Uma escolha, simples, crua, incômoda e, ao mesmo tempo, absolutamente poderosa. Enquanto o mundo inteiro corre, grita, se distrai e se afunda tentando sobreviver a mais um dia, poucos param. Poucos têm coragem de se olhar no espelho e dizer: chega. Porque reconhecer que sua vida está estagnada exige mais coragem do que continuar nela. Mas é nesse instante, no silêncio entre um pensamento e outro, que nasce o hábito que pode transformar tudo em apenas 90 dias. Não estamos falando de algo complexo. Não é um plano mirabolante, nem uma estratégia escondida em um livro antigo trancado num cofre. É algo que você já conhece, já ouviu, já ignorou e agora está pronto para entender. O hábito é a disciplina de se observar, de se auditar, de se vigiar como se você fosse o CEO da sua própria vida. Robert Kiyosaki não construiu sua riqueza apenas com imóveis. Ele construiu com percepção, com clareza brutal sobre onde estava, para onde ia e quem estava se tornando todos os dias. E tudo começou com o simples ato de escrever, registrar, medir, refletir. Imagine acordar e, antes de qualquer distração, sentar-se por 5 minutos e responder a uma única pergunta: o que estou fazendo hoje que me aproxima do futuro que desejo? Essa pergunta, repetida por 90 dias, pode virar o seu mundo de cabeça para baixo, porque ela expõe, ela irrita, ela mostra que você não está no controle como acha, que está reagindo à vida, não construindo uma, mas ao mesmo tempo, essa pergunta desperta. Ela abre um novo espaço mental, onde antes só havia automatismo, e esse espaço se chama consciência. Consciência é o primeiro degrau da liberdade, mas a maioria desiste, porque é doloroso demais, porque ver-se de verdade dói mais do que fingir que está tudo bem, porque dói admitir que os sonhos foram adiados por preguiça, medo ou distração. Mas aqueles que aguentam esse espelho por 90 dias começam a mudar. Lentamente, como a aurora que rompe a noite, primeiro no pensamento, depois na atitude e, por fim, nos resultados. Você começa a perceber que suas desculpas não se sustentam mais, que o "não tenho tempo" era, na verdade, "isso não é minha prioridade", que o "não sei por onde começar" era só medo disfarçado de dúvida. E quando você começa a encarar esses enganos, algo mágico acontece. A verdade se torna sua aliada. E com ela, a clareza. E a clareza é tudo, porque clareza traz poder. Clareza mostra que o problema nunca foi a economia, o governo ou seus pais. Foi sua falta de decisão, sua ausência de visão. Kiyosaki dizia que os ricos criam dinheiro, mas antes de criar dinheiro, eles criam clareza. Eles sabem o que querem, para quando querem e o que estão dispostos a sacrificar para isso. E esse tipo de foco não vem do nada. Vem do hábito de parar todos os dias e escrever, rastrear suas ações, confrontar suas crenças, alinhar seu presente com o futuro que deseja. A maioria vive presa num ciclo de reatividade. Acordam atrasados, cheios de tarefas inúteis, consumindo conteúdos que alimentam medo e confusão. Vivem com o celular na mão, mas com a alma perdida. Trabalham o dia todo para construir o sonho de alguém. E à noite, compensam o vazio com distrações. E ainda assim, se perguntam por que as coisas não mudam. Não mudam porque não foram observadas, não foram medidas, não foram assumidas. Mas quando você começa esse hábito simples, tudo ganha outra cor. A vida desacelera. As emoções se tornam mais visíveis. Os gatilhos ficam mais claros. Você começa a ver o que antes era invisível, os padrões, o que te sabota, o que te impulsiona, o que repete o fracasso e o que constrói o sucesso. Você começa a escolher com mais intenção, a dizer não com mais facilidade, a andar mais leve porque deixou de carregar o peso do auto-engano. O hábito de se observar se transforma pouco a pouco na base de tudo. E quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa. Não porque o mundo mudou, mas porque você acordou. Você agora anda com propósito, trabalha com mais foco, se alimenta com mais consciência, investe com mais sabedoria. E ao final de 90 dias, você não precisa que o mundo te aplauda, porque a sua transformação
É silenciosa, mas estrondosa. Invisível, mas irreversível. E nesse ponto entra o segundo nível do hábito. A disciplina de não apenas se observar, mas de se comprometer com microvitórias. O que você pode fazer hoje, ainda que seja minúsculo, mas que esteja 100% alinhado com o seu novo eu? Essa pergunta, repetida todos os dias, mata a procrastinação na raiz, porque ela te tira da fantasia do grande plano e te coloca na realidade do pequeno passo. E o poder dos pequenos passos é subestimado. Todo império começou com um tijolo, todo mestre começou como aprendiz, e todo milionário começou dizendo sim a um hábito simples que os pobres acham entediante demais para manter. Você não precisa mudar sua vida inteira agora. Precisa apenas mudar a maneira como você se relaciona com seus dias, porque os dias são o que formam uma vida. E se você dominar os próximos 90, dominará o seu destino. Vamos continuar. O mundo lá fora está gritando promessas de atalhos, fórmulas mágicas, criptomoedas da noite para o dia. Mas os verdadeiros construtores de riqueza sabem que o hábito supera o hype, que rotina vence sorte, que disciplina é mais poderosa do que motivação, porque a motivação vem e vai, mas a disciplina fica. Ela não negocia com seu humor. Ela não pede permissão ao cansaço. Ela cumpre. E você só precisa disso, cumprir. Não com os outros, com você, com seu futuro, com a versão de si mesmo que está presa lá na frente, esperando que você pare de brincar de sobreviver e comece a construir de verdade. E quando você escuta isso com atenção, algo dentro de você começa a vibrar, porque sabe que é verdade, porque sente que está pronto, porque reconhece que os 90 dias começam hoje e que esse hábito simples pode ser a chave que destrava tudo. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso não é apenas um clique, é um sinal claro de que você está pronto para romper com tudo o que te limitou até aqui. Porque quando você dá esse passo, não caminha sozinho. Você inspira outros a se libertarem também. E agora que a chave foi encontrada, chegou a hora de abrir a próxima porta. A jornada continua, porque o que começa com um caderno e uma caneta logo se transforma em uma revolução interna. No início, é só você escrevendo palavras soltas, rabiscando ideias, soltando desabafo. Mas aos poucos, você começa a encontrar padrões, repetições, vozes dentro de você que antes eram abafadas pelo ruído do mundo. E é nesse momento que a magia começa. Você não está apenas anotando o dia. Você está construindo uma nova identidade. Robert Kiyosaki sempre deixou claro que os pobres focam em renda, os ricos em ativos. Mas existe um ativo que antecede todos os outros, a sua mentalidade, porque ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode roubar sua clareza, ninguém pode investir no seu lugar, ninguém pode fazer por você o trabalho que transforma o invisível em concreto. E essa transformação é solitária, é espiritual, é o verdadeiro nascimento do novo você. E aqui entra uma das verdades mais dolorosas. Ninguém virá te salvar. Não haverá um mentor secreto, um investidor anônimo, um parente rico que deixará uma herança. A salvação nunca esteve lá fora. Ela está exatamente aí, na sua disciplina, nos seus 90 dias, no seu ritual diário de alinhamento interno. É esse o hábito. Esse é o compromisso. Essa é a diferença entre os que despertam e os que continuam dormindo com os olhos abertos. E nesse despertar, você começa a perceber que dinheiro não é o objetivo. É o reflexo da forma como você pensa, da forma como você age, da forma como você encara seus medos. O dinheiro é como a luz do sol. Ele só entra onde há espaço, e o espaço só surge quando você remove as sombras da procrastinação, da preguiça, da distração, da dúvida, da culpa. Cada página escrita, cada reflexão feita, cada pequena vitória celebrada abre espaço. E o universo responde, não com milagres, mas com oportunidades, sinais, conexões. Tudo aquilo que você achava que só acontecia com os outros começa a acontecer com você. Porque agora você está em movimento. Agora você é alguém que cria, que direciona, que planta. E não é fácil. Vai ter dia que você vai se sentir um fracasso. Vai ter noite
que o cansaço vai gritar. Vai ter momentos em que você vai querer desistir. Mas lembre-se, é exatamente nesses momentos que o velho você tenta sobreviver. O velho padrão, a velha identidade, a velha zona de conforto, ela vai resistir. Ela vai implorar. Mas se você continuar, se você insistir, se você escrever mesmo sem vontade, algo incrível acontece. O novo você começa a vencer. E esse novo você não é movido por circunstâncias, é movido por visão. Ele não espera por validação. Ele se valida pelo progresso. Ele não implora por sucesso. Ele o constrói, um dia de cada vez. E cada dia desses 90 se torna uma escada, uma muralha, uma ponte, uma fundação. É nessa fundação que você começa a erguer o império da sua nova vida. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o hábito de se observar, de se corrigir, de se desafiar, de se realinhar, se torna o centro do seu poder. E agora, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. As pessoas notam, o ambiente muda, as oportunidades aparecem. Mas, acima de tudo, você se torna alguém inabalável. Você para de correr atrás de aprovação. Para de consumir conteúdo vazio. Para de repetir frases motivacionais que nunca transformaram ninguém. Você se torna seletivo com seu tempo, rigoroso com sua energia, fiel à sua visão. E mais importante ainda, impiedoso com a sua mediocridade. E aqui vem uma lição que poucos querem ouvir. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais direção. Precisa parar de tentar consertar tudo ao mesmo tempo e começar a dominar o que importa. Os grandes nomes da história, de Lincoln a Carnegie, de Edison a Ford, não tinham superpoderes, tinham foco, tinham clareza e, acima de tudo, tinham um ritual, um hábito, um compromisso diário com sua própria evolução. E se você quer mudar sua vida, não há outro caminho. O que você faz repetidamente é o que você se torna, não o que você diz, não o que você sonha, mas o que você executa com consistência, mesmo quando ninguém está vendo. Esses 90 dias não são sobre meta, são sobre transformação. Não são sobre produtividade, são sobre identidade. E a identidade não muda com informações, muda com ação. Por isso, quando você acordar amanhã, não procure motivação. Procure papel e caneta. Sente, respire fundo e escreva. Escreva sobre onde você está, onde quer chegar, o que precisa parar, o que precisa começar. E, acima de tudo, o que você está disposto a sacrificar para viver o que merece. Porque é isso que separa os sonhadores dos realizadores. A capacidade de fazer hoje o que a maioria adia para sempre. E quando você sentir que ninguém está vendo, lembre-se, o universo inteiro está observando, porque cada escolha sua envia um sinal. E se o seu sinal for claro, firme, determinado, o mundo não terá outra opção a não ser se curvar diante da sua decisão. Então, não hesite, não espere, não negocie com o medo. Esses 90 dias são o campo de batalha. E a vitória não é sobre dinheiro, status ou fama. A vitória é sobre controle, sobre liberdade, sobre se tornar o arquiteto do seu próprio destino. E o tempo está passando. Cada segundo que você hesita é um tijolo a menos na construção da sua liberdade. Cada dia que você acorda sem esse hábito é uma oportunidade enterrada. Mas cada dia que você escreve, cada decisão que você registra, cada progresso que você celebra, é uma declaração silenciosa ao mundo. Eu decidi, eu comecei, eu não volto atrás. E nesse ponto, algo profundo começa a mudar. O que antes era um exercício solitário, quase insignificante, se torna um portal. Um portal para a versão mais poderosa, disciplinada e visionária de você mesmo. E o mais extraordinário é perceber que o mundo ao seu redor ainda é o mesmo trabalho, os mesmos problemas, a mesma rotina. Mas você não é mais o mesmo. E isso muda tudo. O hábito transformou a lente pela qual você vê a realidade. Agora, você enxerga com olhos de construtor. Onde antes via obstáculo, vê oportunidades. Onde antes via rotina, vê campo de treino. Onde antes via fracassos, vê lições. E onde antes via pessoas de sucesso como inalcançáveis,
agora as vê como semelhantes, porque a única diferença entre você e eles era o que faziam todos os dias, e agora você faz igual. Ou melhor, Kiyosaki dizia, a única diferença entre uma pessoa rica e uma pobre está na forma como elas usam o tempo. E agora você entende? Porque nos últimos 90 dias você passou a tratar seu tempo como ouro. E ao fazer isso, descobriu que a verdadeira riqueza começa quando você se recusa a desperdiçar minutos com o que não te leva adiante. Mas talvez o maior presente desses 90 dias não seja a disciplina, nem a clareza, nem os resultados. Talvez seja o retorno da fé. Fé em si mesmo. Fé em que é possível. Fé de que você, apesar de tudo, pode mudar sua história. Fé de que não importa onde você nasceu, quantas dívidas você tem ou quantas vezes já fracassou. Ainda assim, você pode transformar tudo. E essa fé não é ilusória. Ela é fundamentada. Ela é construída dia após dia, tijolo por tijolo, decisão por decisão, suor por suor. Porque agora você sabe que o poder nunca esteve fora, nunca esteve nos livros, nem nas redes sociais. Estava no que você escolhe fazer quando ninguém está assistindo, no que você diz para si mesmo no escuro, no que você executa mesmo sem aplausos, no que você sustenta mesmo quando a motivação vai embora. Você aprendeu que o que separa o amador do mestre não é o talento, é a repetição, que o que diferencia os livres dos escravos não é a sorte, é o hábito, que o que constrói riqueza de verdade não é ganhar dinheiro rápido, mas se tornar alguém que o dinheiro respeita. E o dinheiro respeita quem respeita o tempo, quem respeita o próprio compromisso, quem decide todos os dias ser melhor do que foi ontem. Agora, você não é mais uma vítima da vida. Você é o autor. Não está mais esperando o cenário ideal. Está construindo dentro do cenário que tem. Não está mais preso a ciclos de autossabotagem. Está criando ciclos de poder, onde cada pequena ação ecoa no futuro com intensidade exponencial. E o mais impactante é perceber que, ao mudar, você começa a inspirar outro, sem falar nada, só com a força da sua transformação. As pessoas sentem, observam e começam a perguntar o que você fez. E a resposta é tão simples quanto poderosa. Eu escrevi minha vida. Eu planejei meus dias. Eu fui fiel ao hábito que transforma. Agora você entende por que os milionários que permanecem ricos não são os que herdaram fortunas, mas os que desenvolveram hábitos inquebráveis. Você entende por que tantos falam sobre sucesso, mas poucos vivem de verdade. Porque poucos estão dispostos a fazer o simples, a repetir o necessário, a praticar a mesma coisa todos os dias, até que se torne parte de quem são. Mas você está. Você escolheu. E essa escolha mudou tudo. Hoje, você pode olhar para trás e enxergar um abismo entre quem você era e quem você se tornou. Mas mais importante do que olhar para trás é olhar para frente e perceber. Se 90 dias foram capazes de causar essa transformação, o que você pode fazer em 1 ano? Em 5? Em 10? A resposta está dentro de você. Porque agora, você conhece o caminho, você tem a ferramenta. E mais do que isso, você se tornou alguém que não depende mais de promessa, nem de sorte, nem de fórmulas externas. Você se tornou seu próprio mestre. E se amanhã a vida tentar te derrubar de novo, você vai sorrir, porque já sabe o que fazer. Voltar ao hábito, voltar ao silêncio, voltar ao papel, voltar ao compromisso e começar de novo, com mais sabedoria, com mais coragem, com mais intensidade, porque agora você vive por escolha, e viver por escolha é o maior ato de liberdade. Transforme sua vida em 90 dias com este hábito, e depois transforme o mundo com o poder da sua nova versão. Agora feche os olhos, respire fundo e diga para si mesmo: eu comecei, eu continuo, eu venço, sempre. Que essa mensagem marque o ponto de virada dentro de você, onde o velho padrão fica para trás e surge uma nova forma de pensar, agir e conquistar. Se algo despertou aí dentro, se essa verdade acendeu um sinal, então curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa sair da estagnação e assumir o controle da própria vida. Porque quando uma mente desperta, ela arrasta outras com ela. E juntos, criamos um novo ciclo de consciência, ação
e transformação. Escreva nos comentários: eu me torno o arquiteto do meu destino, como uma declaração clara do seu novo compromisso com sua própria evolução. E se estiver passando por um momento difícil, não guarde para si. Este espaço é feito para acolher, fortalecer e inspirar. Aqui, todos estão no mesmo caminho, o da liberdade de dentro para fora. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho. Cada vídeo aqui foi criado para desbloquear novas camadas da sua consciência, da sua visão e da sua coragem. Você não está sozinho nesse processo. A próxima chave pode estar a um clique de distância. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e continue essa jornada. Seu futuro não espera. Seu próximo nível já está te chamando. O tempo de construir é agora. E começa com uma decisão.